Olá a todos, espero que estejam bem. Meu nome é Júlio César, eu sou coordenador do Núcleo de Educação Antirracista da Unipalmares, Universidade de Zumbi dos Palmares. Sou também pesquisador aqui da Zumbi dos Palmares e pesquisador da USP, Universidade de São Paulo. Hoje nós teremos como entrevistada a pedagoga e professora Kátia Macedo, que vem contar para nós, entre outros assuntos, como é ser professora, como ela passou esses 2 anos na pandemia e também como ocorreu a superação de vários obstáculos que acontecem na vida de todos nós e que também aconteceu na vida dela, não é? E vamos falar sobre empreendedorismo e outros assuntos que aí ao longo da conversa todos vocês vão acompanhar. Kátia, muito obrigado pela sua presença. Como você está? Pode se apresentar, por favor. Olá, professor Júlio, tudo bom? Bom, eu estou muito feliz por estar aqui, por ter recebido esse convite de vocês, dessa faculdade maravilhosa que tem sido contribuindo para a transformação de muitos jovens e de muitas pessoas adultas que enfrentam vários desafios nesse nosso país maravilhoso, mas que tem muitas coisas que precisam ser consertadas, precisam ser, vamos dizer, ajustadas, né? E para quem ainda não me conhece, meu nome é Kátia Macedo, sou mineira, sou mãe de 2 rapazinhos lindos, um de 15 e um de 11 anos, e eu já venci vários desafios na vida, assim como vocês que estão acompanhando aqui, só que quando se trata da área profissional, muitas vezes acaba se tornando muito mais difícil. E nós estamos vindo, como o professor Júlio falou, nós estamos vindo de um período de pandemia muito longo, onde muitas pessoas foram afetadas, muitas famílias acabaram sendo afetadas tanto pelo vírus, tanto pelas consequências, e vamos pensar também principalmente pelo lado emocional, né? Porque o nosso emocional, quando ele não está ajustado, muitas áreas da nossa vida acabam sendo afetadas. E vocês que estão chegando aqui, que já fazem parte dessa faculdade, desse grupo de profissionais, de professores, de amigos também, que estão buscando a sua realização pessoal, profissional e até mesmo contribuir para que esse mundo seja um lugar muito melhor. Aproveite essa oportunidade que a universidade está dando, que a faculdade está dando, e vamos compartilhar um pouquinho daquilo que tem sido transformador. Você, Júlio, fique à vontade para me fazer perguntas, eu estou aberta aí. Qualquer pergunta que você achar que cabe no nosso bate-papo de hoje, pode ficar à vontade, tá bom? Kátia, a vida humana ela é caracterizada, entre outras coisas, pela tomada de decisão, e essas decisões precisam ser certeiras em determinados momentos, se possível em todos, caso contrário, o retorno a elas causa um problema maior. Mas então, uma dessas decisões na vida é a entrada numa faculdade, numa universidade. Né? Por que você optou por um curso voltado para a área de educação, no caso a pedagogia? E quando foi isso? O que te incentivou? Se você tinha pessoas na sua família que te incentivaram, conta para nós, por favor. Então, eu não tinha ninguém na minha família que me incentivou. Eu já estava com 30 anos, mais de 30 anos de idade, e eu sempre quis fazer uma faculdade, só que sempre teve alguma coisa que interferisse, de forma direta e indireta. A maior dificuldade que eu tive foi a questão financeira, né? A falta de dinheiro. Outros momentos, eu precisava trabalhar, ou você trabalha ou você estuda. Aí, sempre o trabalhar veio primeiro, porque não dá para ficar sem ter as necessidades básicas dentro de casa. Eu venho de uma família onde a gente não teve muito recurso financeiro. Ao contrário, tivemos muita falta do recurso. E a minha escolha pela pedagogia, eu confesso para você, eu sempre falei que eu amava a criança. Então, eu tinha esse pensamento, eu amo criança. Eu analisei todas as outras profissões. Eu já tinha mais de 30, eu falei, puxa vida, agora o mercado me escolhe, mas a pedagogia não necessariamente, porque eu, como pedagoga, como professora, eu poderia atuar com muito mais facilidade, era o que eu pensava na época. Kátia, quais foram as dificuldades que você encontrou inicialmente na entrada de um curso universitário?
Você veio de escola pública, não é? Eu venho de escola pública. Bom, foram várias. Acho que a principal foi a falta de apoio. Depois você me lembra que eu vou contar de como é que foi o dia da colação de grau, tá bom? Eu não tinha apoio. Na época eu estava casada. Eu estava com 2 filhos pequenos. O Matheus estava com 6 e o Kevin... o Matheus ia 6 para 7 anos e o Kevin estava com 1 ano e pouco. Então, eu precisava andar meia hora da minha casa até a casa onde eu deixava os meus filhos com uma mulher para cuidar. Na época, eu não tinha ajuda, né? Não tinha alguém que pudesse falar assim, olha, deixa que eu levo para você, pode contar comigo, né? E isso acabou interferindo, tanto que no primeiro ano eu parei, porque eu não aguentei. Não aguentei por causa disso e por outros motivos também. Porque eu acabei tendo problemas no meu relacionamento, que na época eu estava casada. Então, eu tive problemas, então juntou a questão da distância, de ter que andar 5:30 da manhã até a casa da pessoa que deixava para deixar os meus filhos para ir para a faculdade. Então, isso era muito cansativo e estressante. Então, tanto para mim quanto para as crianças. Eu parei. Só que aí, nesse período que eu parei, eu tive pessoas que falaram assim, não, para com isso, dá um jeito, não desiste, continua, você consegue. Aí, no ano seguinte, eu voltei. Aí, sim, eu falei assim, agora eu não paro, eu vou enfrentar o que for. E dentro desse período, eu tive várias dificuldades financeiras também, eu não tinha dinheiro. Teve vezes, assim, que como eu fiz pelo projeto Escola da Família, eu tinha o passe livre. Perfeito. Então, o que me salvou foi o passe livre. Porque, assim, o passe livre eu conseguia ir. Só que, muitas vezes, o pessoal da faculdade nem sabia, né? Tinha vezes que eu não tinha nada para comer. Tinha vezes que eu ficava lá no canto, não era porque eu tô afim de ficar no canto, era de vergonha. Porque eu falei assim, puxa vida, eu não tenho dinheiro para o lanche. Quantas vezes o pessoal reunia de manhã para tomar o café e eu não tinha grana para ajudar. Então, assim, várias vezes eu levava alguma coisa. Não porque o pessoal falava assim, Kátia, não, se você não tem, você não faz assim. Não, vem. Era coisa minha. Okay. Então, assim, teve essas questões e tem outras questões também do meu emocional tá muito abalado. Porque eu tive um período onde eu tive depressão. Eu costumo dizer que, assim, eu entrei feliz, eu passei por vários problemas, descasei, casei, descasei de novo, passei por depressão, teve vezes de olhar na geladeira de não ter água, tinha água e 1 litro de leite na geladeira, teve noites que eu dormi sem ter o que comer, por quê? Porque eu não tinha como, né, teve uma fase. Então, assim, eu passei por várias fases, mas eu falei assim, eu não vou desistir. Da segunda vez, quando eu voltei pela segunda vez aos bancos da faculdade, eu não vou desistir. Porque eu sou uma guerreira e eu sei que eu vou conseguir. Isso vai mudar a minha vida, isso vai fazer a diferença. Lembrar disso dá até um aperto aqui no coração. Porque a gente sabe que, assim, quando você tem um sonho... Porque o meu sonho era ter uma formação acadêmica. E eu sabia que por ter sido preta, por ser uma mulher negra, eu tinha a questão racial, que infelizmente ainda existe no nosso país. Eu tinha a questão de que, com o tempo eu percebi que havia em mim vários preconceitos, várias falas que eu ouvi na infância, que acabaram me bloqueando, me interferindo no meu desenvolvimento, tanto como pessoa como profissional. Então, tudo isso acabou atrapalhando. Kátia, você é a primeira pessoa da sua família a ter um curso superior? Não, porque na época Viviane... Eu sei que na mesma época que eu entrei, teve uma outra prima que ela entrou. Eu não lembro, eu acho que foi no ano que eu parei, ela entrou, não lembro. Assim, foi mais ou menos na mesma época. Eu sei que ela acabou terminando primeiro que eu, não lembro certo. Mas direto entre pais, não. Os irmãos, a primeira? Não, pai, irmão, avós, não tem ninguém que tinha formação acadêmica. Qual é o peso
de ser uma mulher preta no mundo do trabalho, no Brasil, Kátia? Como você percebe isso nas entrevistas? Como você percebeu isso nos olhares ao longo da sua vida, nos seus primeiros contatos profissionais, sendo ou não da área da educação? Como é isto para você? Como é que você se coloca perante esse mundo? Assim? Olha, eu vou falar como era e como é. Vou falar um pouquinho dos dois. Como é que era? Eu, mulher negra, linda, maravilhosa que eu sou hoje. Hoje eu me vejo assim, mas não era assim. As pessoas me elogiavam, mas para mim, assim, era só tipo, obrigada. Sabe aquela coisa, aquele riso de educação? Era o que eu tinha. Eu não gostava da minha pele, do meu cabelo, da minha voz, do meu corpo, não gostava de nada em mim. Na minha cabeça, padrão de beleza era uma pessoa de cabelos lisos e pele branca. Tanto que hoje eu estou palestrante, eu sempre falo nas minhas palestras, nos meus encontros, de que a roda de conversa ou qualquer outra coisa que eu venha participar, eu falo assim, gente, quando eu vejo uma mulher branca, assim, eu olhava para você e via uma pessoa com a pele branca, com os cabelos claros, de que ela era a pessoa inteligente, ela era a pessoa capaz de ser bem-sucedida na carreira profissional e na vida pessoal, de ter as melhores coisas. Eu, preta, nasci pobre, a minha vida sempre foi assim, então esse espaço não é para mim. Então, era assim que eu me via. Aí, durante a construção do meu TCC, já vou falar um pouquinho dele, o tema do meu TCC foi a construção da identidade da criança negra na educação básica. Então, enquanto eu fui trabalhando esse tema, eu fui sendo desconstruída e começou a minha nova construção. Tanto que esse aqui, ó, gente, ó, não sei se vocês conseguem ver, ó, Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar. Esse livro aqui eu indico para todas as pessoas. Racismo, preconceito, discriminação na educação infantil. Porque, às vezes, Eliane Cavaleiro. Eliane Cavaleiro. Super indico, porque, às vezes, a gente acha assim, olha, será que a Kátia passou por alguma situação difícil, algo assim grande, pesado? Não que eu me lembre. Se eu passei, está no meu subconsciente, está lá no meu inconsciente. Então, não está claro para mim até então. O máximo que eu ouvi era a questão do cabelo duro, cabelo de bombril, não sei o quê, associava o cabelo à dor, e outras falas que eu achava que não tinha valor, que não tinha importância. Então, isso é um pouquinho, né? Essas coisinhas que eu aprendi, um pouquinho do que foi construído em mim. Você não vale nada, ouvir falas de cala a boca, você não presta, você não vai ser ninguém na vida. E acabou se tornando uma verdade para mim. Bom, resumindo, hoje é diferente. Porque eu não tinha voz, eu tinha medo de falar em público, tinha necessidade de aprovação, vivia procrastinando. Eu achava que eu não queria ser ninguém na vida, porque eu não tinha valor. Em outras palavras, era isso, eu não conseguia enxergar valor em mim. No dia do TCC, eu me lembro, eu estava lá. Você se lembra também, Júlio? No dia do meu TCC, eu acabei fazendo sozinha. E nesse dia, foi o dia que eu decidi que eu tinha voz e que minha voz seria ouvida. Foi nesse dia que eu tomei a decisão definitiva. Porque foi antes de apresentar o meu TCC, eu já tinha entendido quem eu era. Eu já tinha entendido de que eu sou eu não precisava ter referência de uma outra pessoa. Que eu não precisava que as pessoas gostassem de mim, eu sou eu e pronto. Está tudo bem se ela não gostava, eu tenho voz. Então foi nesse dia que as coisas começaram a mudar. Aí na apresentação do meu TCC foi bem, quando o Guilherme falou assim, vai Kátia, arrebenta, você arrasa. Aquilo assim, foi tudo que eu precisava ouvir, foi o destravar. Então assim, a motivação, ter alguém que dá um grito, que dá um empurrão pra gente faz toda a diferença. Então assim, eu tirei um 10 no meu TCC. Enquanto, né,
Outrora, não achava que não ia dar. E tinha gente também que achava que não ia dar, que eu não ia conseguir. Por quê? Né, que eu acabei fazendo sozinha. Porque eu ia fazer com uma pessoa e ela não acreditou que eu iria conseguir. Porque eu morava em Cotia, estudava lá no centro, no Bom Retiro. Trabalhava na Paulista. Então, segunda a sexta, morando aqui em Cotia e indo para Paulista. Sexta, faculdade. Eu chegava em casa, era 00:30, 1h. Quando era sábado, tinha que estar na universidade cedo de novo, só voltava à tarde. Chegava em casa, era 3h. Quando era domingo, eu trabalhava o dia inteiro. Então, como é que essa mulher vai conseguir fazer um TCC? Eu fiquei estudando até 2, 3h. Hoje eu falo assim, hoje eu olho e falo, gente, quando a gente quer uma coisa, a gente consegue mesmo. E aí, para resumir, para concluir essa parte, a partir desse dia eu tomei a decisão que eu tinha voz e que a minha voz seria ouvida. E eu decidi que a minha principal coisa eu ia falar. E o que foi? Decidir é fácil, né? É moleza falar. Moleza. Sobre decisão, uma coisa interessante, porque daquele dia, entre os mais de 30 TCCs que foram defendidos, né, naquela manhã, o seu foi o único a tocar na questão racial, na questão étnica, se eu me lembro. Né? Como que você ensina para os seus filhos a enfrentar o racismo? Quais são os passos, as maneiras, as formas de enfrentamento, Kátia? Então, eu falar para você, eu tenho uma receita, não tenho uma receita. Uhum. Eu mostro para os meus filhos através da minha vida. Parte do que eu mostro é a minha história, né? Outra parte, eu mostro para eles coisas na internet, conteúdos. Mais o Matheus, Kevin ainda não. Matheus traz coisas, a gente conversa, a gente discute algumas situações. Tanto, professor Júlio, que assim, o meu filho mais velho, ele não gostava do cabelo dele. Ele não gostava da pele dele. Não vou dizer para você que ele ama, mas hoje ele aceita. É um processo. É um processo. Então, assim, o meu filho mais velho, outro dia ele virou para mim e falou assim, mãe, hoje eu tô igual a senhora. Então, assim, hoje eu me aceito, hoje eu me valorizo, hoje eu me respeito, hoje eu consigo enxergar as coisas boas e as coisas a ser melhoradas em mim. Um monte de coisa. Eu sei que essa questão racial, a questão da mulher negra, do homem, eu preciso aprender muito mais. Eu sei que eu preciso aprender muita coisa ainda. Mas o pouco que eu sei, eu vou aprender, vou compartilhando com os meus filhos, eu compartilho de vez em quando nas redes sociais. Eu ouvi várias falas quando eu estive candidata, porque a mulher que não falava em público veio a candidata a vereadora, e eu ouvi vários questionamentos, e assim, eu acho que mais aceitar, né? Aceita quem você é. Você é lindo, você é precioso, isso aqui é só a pele. E as pessoas nos definem pela nossa pele, e nós não somos a nossa pele. Nós somos a nossa essência, o nosso valor. E agora, eu sempre falo para os meus filhos, se você sofrer alguma questão de racismo, você não tem que ficar calado. Você tem que saber o que falar e como falar, para você não perder a sua razão, mas nunca baixar a cabeça para ninguém. Porque não existe nenhuma pessoa que seja melhor do que você. Não existe essa coisa de, a pessoa branca é boa. Não é. Nós temos o nosso valor, nós temos a nossa história, e é isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida. E o meu filho hoje, ele aceita o cabelo dele, tanto que você vê as fotos, o cabelinho dele todo cacheadinho, antes cortava baixinho, agora cacheadinho. Ele tinha medo de falar em público, ele tinha necessidade de aprovação, mas ele já não está tendo. Então, assim, a minha história, eu mudar, estou mudando, contribuindo para a mudança de outras pessoas. Assim como cada um de nós. Eu tenho um pouquinho do Júlio em mim. Lembra das vezes que você levou a gente para passeio? Lembra aquele passeio lá no centro histórico de São Paulo? Passeio Negro, no Caminho dos Escravos. Exatamente. Então, assim, conhecer, participar, estar mais perto. Kátia, o grande intelectual norte-americano negro, chamado Du Bois, ele disse que em algum momento, quando a pessoa se reconhece negra, ela sai
de um certo campo de conformismo para um campo de batalha. E o campo de batalha nem sempre traz os resultados esperados, ou seja, existem consequências que vão acontecer ao longo da vida do negro, da negra, da pessoa preta, do ser negro, utilizando as palavras que ele assim diz, que façam que você, aos poucos, comece a tomar consciência e criar algumas ferramentas de combate em relação à vida. Então, qual foi o motivo que você decidiu entrar na política, levando em consideração, segundo Marx, que a política é a instância máxima para a mudança social efetiva? Por que você decidiu e em qual momento? Olha, a minha decisão entrar para a política era uma só. Eu morando numa cidade em pouquíssimo tempo, eu fui convidada, não vou falar para você, eu sou uma pessoa amante da política, não era amante da política, não era uma pessoa muito inteirada, mas quando veio o convite, eu fui entender um pouco sobre a cidade que eu estava morando em Cotia há menos de 4 anos. Então, assim, Cotia estava sendo um dormitório para mim. Quando eu cheguei aqui que me veio esse convite, eu fui entender um pouco. A cidade, mais de 37 anos sem ter uma mulher na política. 37 anos, ou seja, nossa, cadê a representatividade feminina? Cadê? Cadê a mulher na política? E mulher negra, se não tem mulher, mulher negra nem se fala. Então, assim, eu vi em mim a possibilidade de mostrar para as mulheres, todas elas, vou falar para você que eu foquei só na mulher preta, não foquei, falei as mulheres. Mas imagina eu, mulher preta, que veio da comunidade, que veio da favela, que veio lá do meio do mato, vamos dizer assim, porque eu vim do meio do mato, eu sou do interior de Minas Gerais, está candidata a vereadora na cidade. Se eu conseguisse o pleito, imagina quantas mulheres, quantas famílias, quantas pessoas buscariam uma transformação. Assim como hoje eu sou uma mulher negra, uma mulher que está nas redes sociais, que está falando sobre protagonismo, porque hoje eu sou protagonista. Hoje eu estou protagonista. Então, se essa é a minha posição, este é meu lugar, é ajudar outras mulheres assim como eu, que não se reconhecia, que não se valorizava, que não gostava dela mesma, que achava que o branco era melhor, que fulano tinha mais possibilidade que ela, tomar a decisão e ir avançar e acreditar nela e começar a mudar a sua história se eu mudo, se eu me torno uma pessoa melhor, automaticamente as pessoas à minha volta, elas vão se tornar pessoas melhores e vou estar contribuindo para que esse mundo se torne um lugar muito mais gostoso de se viver. Perfeito, Kátia, nós estamos finalizando já o podcast, nosso tempo está se esvaindo. Mas já! Quando o assunto é bom. Você quer deixar um último recado para as mulheres, sendo elas pretas ou não, para as estudantes e os estudantes da Zumbi, por favor? Mulheres lindas, maravilhosas. Bom, vocês que acompanharam um pouquinho desse podcast, conheceram um trechinho da minha história, vocês podem me seguir no Instagram, podem me mandar mensagem para caso queiram saber um pouco mais. Meu Instagram, meu YouTube é o mesmo nome, Kátia Macedo. Você, que é mulher negra, ou talvez não, mas eu quero direcionar para a mulher negra. Talvez você ouviu tantas vezes de que você era feia, de que sua pele era encardida, de que você não tinha valor, de que você não valia nada, de que você nunca ia ser ninguém na vida. Por quê? Porque você não tem valor. Bom, a verdade é que essas pessoas têm medo de mulheres fortes, mulheres negras, mulheres corajosas e ousadas. Sabe por quê? Porque a gente, quando decide alguma coisa, quando a gente quer de verdade, a gente consegue. Você que está aqui estudando, você que está buscando conhecimento, seja lá qual for o seu motivo, o seu propósito de vida de estar aqui na Zumbi, aproveite essa oportunidade e principalmente busque se conhecer. Porque não tem como você se tornar uma pessoa melhor de uma forma total. Claro que dá para você ser melhor, mas só com o autoconhecimento é que você vai conseguir atingir o melhor do melhor de você. Porque quando nós nos conhecemos, nós entendemos a nossa essência. Nós entendemos principalmente quais são as nossas travas, quais foram os comandos que foram ditos a nós lá atrás,
Mesmo quando criança, que estão armazenados no nosso subconsciente, talvez esteja reproduzindo de forma negativa e por isso você não está vivendo a vida de sucesso, de realização que você tanto deseja. Sucesso em quê? Sucesso no que faz sentido para você. Então acredite em você, acredite no poder que tem dentro de você, acredite na força que há em você, esteja ao lado de pessoas certas. Quem são as pessoas certas? São aquelas pessoas que estão buscando ajudar outras pessoas a se tornarem pessoas melhores, a eliminar tudo aquilo que tem atrapalhado a vida delas. Acredite em você, você tem valor, você é forte, poderosa, você é maravilhosa. Ninguém pode te parar, só você. E não queira isso, porque uma mulher, quando ela decide que ela não para, ninguém para ela. Seja imparável você também. Um grande abraço. Nós, da Zumbi dos Palmares, agradecemos com sinceridade a sua presença, suas palavras. Eu espero que dê tudo certo na sua vida, nos seus projetos. Seu Instagram é Kátia Macedo com K. Convidando as pessoas a te conhecerem melhor também no Instagram. Muito obrigado. Até um outro dia. Nos falaremos brevemente. Obrigada. Gente, Kátia Macedo Oficial, tudo junto, gente. Kátia Macedo Oficial, perfeito. Kátia Macedo Oficial, muito obrigada. Muito obrigada a todos, sucesso. Obrigado, um grande abraço, até mais. Um grande abraço.